Bom, depois de mais um jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, muitos torcedores do Cruzeiro ficaram naquela dúvida, né? Será que é hora de se pensar em uma troca de treinador? Enfim, uma demissão do técnico Pepa ou algo nesse sentido? Até porque, apesar do Cruzeiro não estar numa sequência, uma posição na tabela, para falar a verdade, tão ruim, em 12º lugar, que era o que a torcida no geral esperava e até o planejamento do Cruzeiro de forma geral para ser realmente essa colocação, 12º, 13º. A grande questão é a sequência de jogos que o Cruzeiro tem conseguido muitos empates e isso na tabela não move quase nada, né? Nos últimos 15 jogos o Cruzeiro conseguiu apenas 2 vitórias, o que mostra, né, claramente o desempenho muito abaixo do que era de se esperar. Então, assim, isso quer dizer que se o Cruzeiro dos próximos 18 jogos que vai ter no Campeonato Brasileiro, acho que nem isso, né? Enfim, vai conseguir, então, 3 vitórias. Isso aí já coloca o Cruzeiro numa situação bem delicada e até mesmo, eu comentei ontem, se o Cruzeiro não conseguir vencer esses próximos jogos, que mesmo passando essa sequência agora, tendo o Grêmio e o Corinthians, ainda assim a sequência de jogos vai ser duríssima, tendo Red Bull Bragantino e Fluminense e Santos fora de casa. Então é uma sequência bem complicada, se o Cruzeiro não abrir os olhos, os times da parte de baixo também conseguindo mais pontos, vão acabar encostando bastante, que eu quero comentar também, dar minha opinião, se é hora de pensar numa mudança de treinador. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, faltam um pouco mais de 450 inscritos aqui no canal, então se você ainda não se inscreveu, com certeza me ajuda bastante, clicando aqui nesse botão de se inscreva-se. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui de um aplicativo gratuito para você consultar a placa do seu automóvel para ver se tem alguma pendência em aberto, que é da Zapay, Z-A-P-A-Y, você pode consultar lá para ver se tem alguma multa, um IPVA atrasado, licenciamento, e isso você vindo aqui por esse meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição, gratuito, você fazendo o download do aplicativo no seu celular. E além disso, se tiver alguma pendência em aberto, você pode parcelar, fazer o pagamento em até 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando esse meu cupom Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas taxas lá dentro do aplicativo. Então eu vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, até começando com a entrevista coletiva do Pepa, né? Ele foi perguntado sobre a bola não entrar e o Cruzeiro ter criado algumas chances realmente para fazer os gols e ele disse o seguinte, abre aspas, tivemos muitas oportunidades, mas a bola, no caso, acertamos muito melhor a marcação do que o Palmeiras e que claramente não ficou confortável. Foi o nosso melhor momento na hora do gol, fica a sensação de frustração muito grande, né? Principalmente no segundo tempo, foi uma questão de centímetros, né? E não conseguimos controlar, foi uma boa apresentação de uma forma geral. Disse aí o técnico Pepa, que resume bastante o Cruzeiro, não só nessa partida, mas também nos últimos jogos. Não tem como falar que o Cruzeiro, por exemplo, não é bem treinado, até porque faz algumas boas jogadas de criação, toque de bola, então não é realmente um time que parece que nem treina. A grande questão é a assertividade. Eu tenho a impressão, ontem eu estava até lembrando disso, parece que é igual quando você está jogando videogame, eu mesmo fazia muito isso, quando eu estava jogando contra um time mais fraco e eu ficava até com medo de fazer o gol. Tipo assim, você falava, nossa, não precisa nem fazer o gol aqui não, uma hora essa bola entra. A grande questão é que o Cruzeiro parece que faz isso todo jogo, tipo assim, os atacantes não têm uma vantagem realmente de marcar o gol, sabe? Vamos tentar aqui um chute colocado, uma coisa mais bonita, para ficar bonito na fita, do que propriamente marcar o gol. Não vejo os atacantes do Cruzeiro fazendo isso, e até pelo perfil de contratações. É algo que eu bato muito nessa tecla. O Cruzeiro montou um elenco que, se você for ver, tirando o Bruno Rodrigues, né, que nem jogou o jogo de ontem como titular, nenhum dos atacantes do Cruzeiro tem um histórico de marcar muitos gols. O Wesley já está na sua temporada com mais gols, até aqui na sua carreira com 5 só na temporada. Aí o Gilberto, que era para ser o homem-gol, não vive uma fase muito grande. O Matheus Vital, que era o meia, não jogou ontem 4 minutos só, né? O cara, a maior temporada de gols dele foram 4. E o Arthur Gomes, que fez 2 gols na estreia, ele só fica atrás de uma temporada pelo Santos e pelo Atlético Goianiense, onde fez 3 gols e outra 4 gols apenas em um ano inteiro. Então o Cruzeiro vai montando um trio ali de ataque, que são jogadores que são muito bons, são muito habilidosos e é igual eu falei pra vocês, parece que é um duelo de freestyle, né? Quem dribla mais, quem dá um passe mais bonitinho, mas na hora de finalizar ninguém faz nada. Tipo assim, tirando o Bruno Rodrigues, que tinha uma assertividade maior em alguns lances, até porque ele era muito criticado por isso, parece que o Cruzeiro realmente fica brincando dentro de campo e não mata logo as chances que tem cara a cara. O Wesley mesmo, eu até coloquei um post lá no Instagram, né?
a comparação daquele gol que ele faz contra o Atlético Paranaense, de esquerda, de fora da área, tipo assim, um gol, pô, inacreditável que o cara faz. Aí, cara a cara contra o Palmeiras ontem, o cara erra aquele gol, tipo assim, tudo bem, passou muito perto realmente, mas por que não chuta cruzado? Vai chutar logo no mesmo canto do goleiro? Realmente, assim, perde o gol a rodo. E fora a finalização que ele teve algumas ali no início do jogo, né? Pô, o cara dentro da pequena área dá aquele chutinho, um recuo pro goleiro. Muito ruim mesmo. E, sinceramente, não sei qual que seria a solução do Cruzeiro. Porque cria jogadas, fica aquele desempenho muito morno, né? Cria jogadas, joga de igual para igual, mas não adianta ser esse igual para igual, não vai sair nenhuma vitória. Qual jogo de igual para igual que o Cruzeiro foi lá e fez um gol no finalzinho e garantiu o placar? Tudo bem, o futebol tem dessas, mas não adianta o Cruzeiro sempre ficar empatando, porque vai lá, empata contra o Flamengo, Internacional, teve o último jogo contra o Botafogo, enfim, acabei fugindo outros nomes aqui na cabeça, mas vai lá e sendo que poderia ter vencido o Cuiabá e o Goiás em casa, já estaria com 6 pontos a mais do que essa porrada de empate aí que vai garantir um ponto cada e não muda em absolutamente nada da tabela, muito pelo contrário, o Cruzeiro tá ficando cada vez mais próximo da zona e eu não vejo ninguém falando disso, né? Porque o Cruzeiro hoje está com seus 24 pontos conquistados, tudo bem, tem um monte de time nesse bolo ali, ó. Se o Cruzeiro tivesse vencido hoje, estaria ontem, né, na 10ª colocação, junto com o Atlético Mineiro com 27, porém, não tem como você falar, o Corinthians então tá brigando contra o rebaixamento, tem 23 pontos, o Cruzeiro não tá preocupado com isso, tem 24, tipo assim, qual que é a lógica disso? O Internacional também, como pode, né, 24 pontos também abaixo do Cruzeiro ainda, o Goiás também, tava brigando pelo rebaixamento. O segundo time fora da zona tem 22 pontos e o Cruzeiro já tem 24. E os times vão encostando. E a sequência do Cruzeiro duríssima, ó. Não vejo ninguém falando sobre isso. Próximos compromissos, né? Fora essa sequência absurda. Aí tem o Corinthians no próximo sábado em casa. Do jeito que o Cruzeiro já tem até receio desse jogo. Aí depois visita o Grêmio fora de casa, dia 27, e recebe o Bragantino em casa. Então, nessa sequência aí, ó, dá sim para vencer o Corinthians e o Bragantino. Mas se o Cruzeiro fazer o que ele faz, ele tá fazendo o seguinte: nem os jogos mais difíceis ele tá vencendo, vai lá, joga de igual para igual e consegue um empate ou uma derrota no finalzinho, igual foi nesse jogo, ou se não contra o Bragantino, vai lá e perde dentro de casa. E olha que o Bragantino tá bem, tá lá na 5ª, 4ª colocação, então é um jogo difícil. Depois dessa sequência, se você acha que vai respirar, não vai. Ainda tem o Santos e o Fluminense fora. Se perde essa sequência ali, ó, perde pro Grêmio, pro Santos e pro Fluminense. É uma loucura pensar perder para esses 3 times fora de casa? Não. E não vencer pelo menos o Corinthians e o Bragantino, já vai ver a situação ficar bem delicada mesmo, porque vários times ali nessa parte, só que o Cruzeiro tá numa sequência terrível, né? 15 jogos, venceu apenas 2. Fica com esses empates que mantém uma sequência muito grande sem derrotas, mas não adianta porque sem os 3 pontos não sobe na tabela. E é aquela coisa, você então demitiria o treinador? Não acho que essa seria a solução, até porque não acho que o Cruzeiro é mal treinado, longe disso. Eu só acho que o ataque, no geral, nessa temporada tem dado muita brecha realmente. O Wesley mesmo, só de gols cara a cara que ele errou nessa temporada, já deve estar beirando uns 4 ou 5 no Campeonato Brasileiro, que ele estava cara a cara com o goleiro, sabe? O Bruno Rodrigues também teve alguns lances sem goleiro que o cara errou, então o ataque do Cruzeiro parece que está brincando em campo, né? Acho que é o 3º pior ataque até aqui na competição. Então, essa questão para mim é muito maior do que o técnico Pepa. Tudo bem, a zaga eu já critiquei bastante, aquele jogo de ontem mesmo. Pô, o goleiro, o Rafael Cabral, tinha que ter saído naquele lance. O Neres e o Castan, na minha opinião, não são zagueiros para jogar no Cruzeiro. Seriam ótimos reforços para um clube que acabou de subir para a Série A, mas para o Cruzeiro não, porque mesmo acabando de subir é o Cruzeiro. Contratou um meio-campista para ganhar 1 milhão e não vai trazer um zagueiro para ganhar 300 mil, que resolveria boa parte da dor de cabeça do elenco. É cada coisa assim que eu, sinceramente, olhando de fora, não consigo entender. O jogo de ontem, o Cruzeiro fez isso 2 vezes. Fora toda a questão de que aquele recuo na bola do Palmeiras, você vê que o Cruzeiro não tem uma liderança. Essa questão do goleiro, seu capitão, pra mim não funciona, porque o cara tá lá na puta que pariu, lá no outro lado do gol, pra até ele chegar a reclamar pro goleiro, pro árbitro, ele vai lá reclamar no meio de campo, leva um gol nas costas. Então, não, essa questão de ter goleiro capitão, eu não sou muito fã disso. Até quando o Fábio era, você lembra que várias vezes o Henrique ficava com a faixa de capitão, ou o Léo, porque essa questão do goleiro tá lá atrás, não é muito bom. E você viu aquele lance ali, ó, o Cruzeiro claramente, o jogador do Palmeiras chuta de canela pro goleiro e ele encaixa com a mão. Gente, onde que existe isso, sabe? Tudo bem, vai ter gente que vai interpretar a regra, que mudou e tudo mais. Só que, pô, se fosse ao contrário, imagina quantos jogadores do Palmeiras não estariam ali no ouvido do juiz para que aquilo fosse falta. No lance que foi o gol do Palmeiras, no último minuto, né? O juiz foi dando 1 minuto a mais, 1 minuto.
A bola claramente foi falta no meio de campo, nem foi falta, para falar a verdade. O jogador, acho que foi o Castan, né, que chega chutando a bola para longe, só tirou a bola e o juiz deu falta. Não sei se é porque ele interpretou que foi muito forte o lance, enfim. E a falta foi claramente ali, ó, perto da bola do meio de campo. O jogador do Palmeiras foi colocando a bola na frente, na frente, na frente. Eu não culpo isso, tem que ser esperto mesmo. Mas no Cruzeiro ninguém vai ficar ali na frente olhando onde que foi a marcação, porque juiz no Brasil não dá para confiar. E o Cruzeiro não tem nenhuma liderança para fazer isso. Isso que é uma questão que eu acho complicado, até porque todo cruzeirense, né, acostumou com essa questão do Cruzeiro sempre tem um jogador que vai caminhando há muitos anos, né. Eu mesmo, sinceramente, nem gostava do Rafael Cabral sendo o capitão, porque, pô, o cara tá aqui tem 2 anos, cara, eu não sou muito fã disso não. Acostumei o Cruzeiro ver o capitão, um cara que joga ali, ó, o Fábio há 15 anos, o Léo há 10, o Henrique há 11. Essa questão de um cara chegar e já assumir a faixa de capitão em 1 ano, 2, eu não sou muito fã disso. Acho que o Lucas Silva que deveria ser essa função no meio de campo. Eu não sei se é uma coisa que vocês vão concordar comigo ou não, mas um goleiro ser capitão é uma coisa que eu também não concordo. E assim, então quer dizer que tem que mudar o treinador ou algo nesse sentido? Eu acho que não. As opções no mercado hoje são terríveis, não acho o Pepa um técnico ruim, mas que o Cruzeiro precisa dar uma acordada, precisa, porque a zona de rebaixamento já está chegando, os times que falaram que estava brigando contra o Z4, né, que é aí o Corinthians, o Goiás, o Bahia que já está um pouco mais, o primeiro time fora da zona, tem aí então 18 pontos, 6 de vantagem para o Cruzeiro, mas o primeiro dentro da zona é o Santos também com 18 pontos. Aí você vai falar que o Santos, o Vasco já estão rebaixados, o Vasco trazendo um monte de reforço, o Santos também da mesma forma, o Bahia com investimento milionário, o Goiás vencendo 2 jogos seguidos fora de casa, o Corinthians aí que não é um time bobo, o Cuiabá que era um forte candidato já está em 7º lugar, então vai sobrando espaço, vai indo, e fica essa sequência de 15 jogos com 2 vitórias, sinceramente é sim para se acordar. Enfim, é um misto de várias coisas, né? Eu vejo que o Cruzeiro errou em não trazer um zagueiro de mais peso para disputar a Série A, mas como que você vai falar que os zagueiros... É até difícil, né? É um argumento complicado, porque eu critico os defensores, mas o Cruzeiro tem uma das melhores defesas da Série A. Porém, se o ataque fizesse a parte deles, a zaga hoje, sinceramente, nem seria tão criticada. Mas, certamente, tendo Neres e Castan, não é o que eu gostaria para saída de jogo, para estilo de jogo, sinceramente. Ano passado, com Zé Ivaldo e Eduardo Brock, era muito melhor na Série B do que esse ano na Série A. Então, não dá para você contentar com pouco, como o Cruzeiro tem feito nesse ano. E os atacantes fazendo 4, 5 gols por temporada, parece que já está lindo nessa cultura no futebol brasileiro de um atacante jogar 40 jogos e marcar 5 gols. Contando o campeonato estadual, sabe? Sinceramente é inacreditável. Mas enfim, acho que já falei demais. Se eu vou falar tudo o que eu penso aqui, eu acho que eu até seria cancelado. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você acha? O que você achou, né, desse último jogo? Até, ainda bem que eu gravei esse vídeo depois, porque, nossa, naquele lance ali, cara, o Cruzeiro fez, só pra você ter ideia, esse gol aqui que saiu no finalzinho, o Cruzeiro já quase levou um gol, acho que foi do Rafael Veiga, no início do segundo tempo. Então foi assim, ó, o Cruzeiro com 6 minutos de jogo, tinha um cruzamento para dentro da área, o jogador do Palmeiras recebe livre e chuta por cima, não sei como que ele errou aquele gol. Então o Cruzeiro já tinha um adentro, é o seguinte, ninguém acompanhou o jogador, e ele chutou ali, ó, cara a cara com o goleiro e acabou errando. Isso no início do segundo tempo. Aí no finalzinho, faltando 15 segundos para acabar o jogo, vai lá e leva esse gol com o goleiro parado, com nenhum dos zagueiros acompanhando o jogador, que, pô, é um defensor, né? Se fosse um Rony chegando de cabeça lá, baixinho, tudo bem, até que dava pra entender. Mas, pô, acho que foi o Piquerez, né? Chegando ali, o cara tinha a opção de cabecear ou encostar com o pé, e o Rafael Cabral ficou parado, olhando, acho que pensando que até o VAR iria interferir. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, depois de mais um resultado terrível, e os próximos jogos nada fáceis. Contra Corinthians fora, Grêmio, Corinthians em casa, Grêmio fora, Bragantino em casa e a sequência ainda de Fluminense e Santos fora. O Santos o primeiro time dentro da zona daqui 4 rodadas. Bom, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição da Zapay para você lá conferir. Outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui em nosso canal também aparecendo aqui na tela. E tem vídeo novo aqui para vocês, sempre 3 vídeos por dia, primeiro às 9h da manhã. O segundo esse que eu acho que hoje vai sair 12h30, né, da tarde. E o terceiro por volta das 5 horas. Nos vemos aí mais tarde. Valeu, galera.